Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e tenho uma enorme gratidão de estar sentado aqui nessa cadeira mais uma vez para poder trocar muitas ideias, compartilhar muitas histórias e principalmente escutar muitos testemunhos. Bom, essa é a terceira temporada do Jornada Cast e nós estamos aqui em um estúdio parecido, mas em um local diferente, com pessoas diferentes. Mas é fato que no meio de nós aqui, contando sobre carreira, sobre propósito, sobre saúde, sobre família, sobre amizade, sobre tecnologia, sobre futuro, bom, ele vai estar aqui no meio de nós, o nosso Salvador, o único, o santo, chamado Jesus Cristo. E é por ele que nós estamos aqui. Independentemente do assunto que nós falarmos, é certo que a presença dele já tem nos abençoado aqui muito, tá bom? Eu espero que você continue assistindo todos os episódios. A gente começa hoje aqui em Belo Horizonte, em um escritório novo, em um local que nós não escolhemos, que certamente foi um local também tratado por ele, e a gente vai gravar aqui possivelmente mais do que 10 episódios, mas a gente não sabe quando vai terminar. Bem, sem mais delongas, curta, compartilhe, envie para os seus amigos e nós temos certeza que nós vamos inspirar muitas pessoas aqui, porque toda vez que eu sento aqui, eu aprendo algo novo. Existe aqui junto conosco hoje uma convidada. E aí eu preciso contar um negócio para vocês que foi muito legal. Na primeira e na segunda temporada, a maior parte das pessoas que vieram foram homens, né? E falamos de tudo. Mas chegou na terceira temporada e o Fred, que está aqui, nos dando um apoio muito grande, é a pessoa que conduz aqui a parte da gravação e tudo, nós estávamos conversando e a gente sentiu falta de, poxa, a gente precisa de fazer um Jornada Cast voltado para as mulheres, né? E, enfim, quando a gente menos esperou, os nomes de mulheres começaram a vir na nossa mente. Por que não conversa com fulano? Por que não conversa com Beltrano? E isso começou a se formar uma lista, uma famosa lista do nada. Mas a gente sabe de onde que esse do nada vem. Enfim, um dia conversando com a Sá Oliveira, uma mulher que eu amo tanto, que edifica tanto, e ela solta assim para mim, por que você não chama a Dani? Já já vocês vão conhecer. E eu falei, pois é, por que a gente não chama a Dani? E aí a própria Sabrina foi conduzida a convidar as mulheres. Olha só para você ver que coisa magnífica, né? Porque eu poderia mandar o convite e tudo, mas não, ela está cuidando disso hoje e está convidando as mulheres, tá bom? Então nós vamos ter vários episódios aqui com mulheres, com homens também, independente, mas pode ter certeza que vão vir histórias inspiradoras de mulheres muito incríveis aqui para poder falar com a gente. Bom, existe aqui um outro lado do testemunho, vamos dizer aqui, que tem uma pessoa que está aqui do outro lado, que é o marido da Dani também. E quando nessa Conhece Deus, a gente parou, a Dani já tinha aceito já o convite, e eu também do nada falei, que legal, vai ser a Dani que vai fazer o primeiro episódio da terceira temporada do Jornada Cash. E coincidência ou não, quem fez o primeiro episódio do Jornada Cash da segunda temporada foi o Matheus. Bom, é só você prestar atenção na criatividade de Deus, a gente não precisa de falar mais nada. Ele vai ligando pontos, ele vai deixando a gente intrigado. O nosso Deus de maravilhas é o Deus de simplicidade. E a gente vai falar muito dele aqui hoje, mas a gente também vai falar dos dois P's, profissional e pessoal e profissional, com uma dentista também maravilhosa, Daniele Apolinário. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. É um prazer, uma honra estar aqui, né, com vocês, com o Espírito Santo, e eu fico muito lisonjeada de contar meu testemunho de vida com o Senhor, o que Ele fez, né, em toda a minha caminhada até aqui. E começando, eu queria dar a introdução à palavra do Senhor, que em Mateus 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a minha vida foi escolhida a dedo. Não era para eu estar aqui hoje, e em toda a minha caminhada,
o Senhor me sustentou. Bom, eu sou Daniele Fernanda Gonçalves Apolinário, eu sou cirurgiã dentista, eu tenho 29 anos e sou casada com o Matheus. A gente é casada há 4 anos e meio, ainda não temos filhos e nós temos um cachorro. E nós somos servos do Deus vivo. Deus é maravilhoso. Eu vou começar do início, né? Que lá atrás, quando a minha mãe, ela pediu ao Senhor um filho, ela não tinha ninguém, ainda ela não tinha se casado, ela cuidava da minha avó, que era a mãe dela, e ela pediu a Deus um filho. Ela olhou para cima e pediu a Deus que concedesse ela um filho. E ela ficou grávida. Nisso, ela grávida de mim, ela passou por muitas lutas, muitas aflições, porque meu avô, o pai dela, faleceu. E ela teve que cuidar da minha avó sozinha, e ela grávida ainda de mim. E quando ela me teve, o meu pai faleceu. Então ela teve que cuidar de mim, bebê, e da minha avó, que estava já paralisando as pernas, porque ela não tinha força para sustentação das pernas dela. Então ela teve ali que cuidar da minha avó, de mim, bebê, e foi uma luta muito simples. A gente lá atrás sempre foi muito simples. Minha mãe veio do interior, então foi uma luta, tanto para me criar financeiramente, quanto ter tempo também para ensinar tudo, porque a minha avó, ela pegava todo o tempo possível dela. E minhas tias ajudando na medida do possível, mas elas tinham seus afazeres, então foi uma luta. E nisso eu cresci. E de repente eu acordei assim, eu tinha 6 anos. Eu consigo lembrar de toda a minha infância quando eu tinha 6 anos de idade. Ali eu me deparei com a minha mãe me levando para o espiritismo e para a igreja evangélica ao mesmo tempo. Eu não estou aqui para falar nada de religião, eu só vou falar a minha experiência, o que eu tive. E ali, a minha mãe me levava para o espiritismo, me colocava na roda ali, e de pólvora, assim, eu não entendo muito naquela época, eu lembro que minha mãe levava muita galinha para matar, essas coisas todas de espiritismo. E eu ia ali com ela. Só que uma semana ela ia lá e outra semana ela ia na igreja comigo, na igreja evangélica. Quando eu comecei, ao meu coração, eu percebi 6 aninhos só, eu comecei a perceber que o meu coração ele aquecia na igreja evangélica. É a experiência que eu tive. O meu coração aquecia. E eu comecei a falar com ela assim: mãe, eu não quero ir mais àquele outro lugar onde mata galinha. Eu quero ir aonde tem as criancinhas, que eu brinco lá na igreja. Aí ela falou assim: não, nós temos que ir lá. Eu tenho um trabalho lá, nós temos que ir. Aí eu chorava. Ela me levava e eu chorava, fazia pirraça, eu não queria ir. E quando ela me levava na igreja, eu ia toda feliz. Eu me arrumava sozinha para ir para a igreja, tudo. E ali eu tive a minha primeira experiência com Deus, apenas com 6 anos de idade. Ali e fora, antes, né, eu passei por muitos problemas quando eu era criança, mas ali o Senhor toda a vida me ajudou. E quando eu entrei ali naquela igreja, eu senti algo diferente. Tinha um pastor novo, ele tinha chamado um pastor novo na nossa igreja. A nossa igreja era muito pequenininha,
tinha pouquíssimos membros. E ali, ele orando para todo mundo, minha mãe logo me empurra para ele orar. E eu, criança, né, gente? Eu falei assim, gente, se esse pastor orar para mim, ele vai descobrir meus erros. Ele vai descobrir que eu faço um tanto de coisa errada e vai contar para minha mãe. Vai descobrir as bagunças. Vai descobrir as bagunças. O que eu vou fazer? Eu não posso ir. Aí eu corria e ia para trás da cadeira. Aí minha mãe me pegava e me colocava na fila. E assim, em tudo isso, eu vejo que é algo bom, porque eu tinha temor. Ou seja, eu sabia que Deus ia revelar para ele que eu teria que o que eu fazia. Não há nada escondido. Isso. Aí eu fui. Quando eu cheguei, não teve jeito, minha mãe colocou lá. Quando eu cheguei lá, esse pastor, ele se prostrou no chão. Ele pôs a mão na minha cabeça e desfaleceu no chão. Na hora que ele desfaleceu no chão, eu fiquei com aquele olho assim assustado, olhando para ele. Ele falou assim: menina, que unção, que grande ministério você vai ter nessa terra. Você não tem noção o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. E ali, ele no chão, ele falou assim: eu vejo tanta glória, tanta luz resplandecendo ao seu redor, que eu tô perdendo as forças. E ali ele perdeu as forças no chão. Uau. E ele orando para mim, uma criança de 6 anos, eu fiquei assim, paralisada. E ele olhando, eu lembro de cada palavra que ele falou. E ele orando para mim, orando para mim. Quando ele parou de orar, a igreja toda estava contaminada, a igreja toda estava em prantos de choro. O Espírito Santo tinha descido ali naquela igreja e todo mundo tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Foi a coisa mais linda. E ali eu percebi que eu era escolhida. Ali, sem ler a Bíblia, ainda só tinha 6 anos, ali eu percebi que o Senhor me escolheu. Assim, tem alguma coisa aqui diferente. E eu fui para casa, pedi para minha mãe comprar uma Bíblia para mim. Eu nem sabia ler direito, eu estava embaraçando ainda as palavras. E eu pedi para minha mãe comprar a Bíblia para mim. E eu fui tentando, tanto que eu tinha muita dificuldade na leitura na escola. O professor até conversou com a minha mãe. E para honra e glória de Deus, eu consegui a ler na Bíblia. Uau. Eu aprendi a ler na Bíblia. Os livros que ela dava, eu não conseguia ler. Quando minha mãe comprou a Bíblia para mim infantil, eu consegui ler. Aí você destravou, Eu destravei a minha leitura. É uma coisa assim impressionante. Aí, nesse período, a minha mãe arrumou um namorado. Esse namorado eu não gostava de jeito nenhum. Não gostava dele. E ele fumava. E eu não gostava que a minha mãe fumava. Isso me deixava muito triste. E quando eu vi ele fumando, eu pensei assim, vai ser uma má influência para ela. Eu não gosto e não quero que ele fuma com ela. Aí eu fiz minha primeira oração. Eu entrei pro quarto, depois disso, que eu recebi na igreja do pastor. Eu entrei pro quarto e falei assim, nem sabia orar, irmãos. Eu cheguei e falei assim, Deus, eu não quero esse homem para minha mãe, não. Afasta esse homem daqui. Foi só isso. Mais nada, não tinha palavra, não tinha nada. E dormi. Quando eu dormi, eu tive um sonho que eu estava orando, ele chegou com um cigarro para minha mãe no sonho. Na hora que ele foi dar o cigarro para minha mãe, imediatamente eu orei, mostrou a minha oração, o cigarro caiu ao chão no sonho e quebrou. O cigarro era um vidro. Ele quebrou, eu escutei um estalo. Quebrou o cigarro, ele foi embora. Isso foi o sonho. No dia seguinte, ele nunca mais foi lá em casa. Uau.
Bastou poucas palavras de uma criança de 6 para 7 anos de idade. Ele desapareceu. Nunca mais foi lá em casa. Livramento. Livramento. E isso foi, né? E isso Deus foi forjando o meu caráter. Eu fui crescendo. Quando eu completei 9 anos, eu amava ir na igreja. Eu só ficava na igreja. De segunda, eu chegava da escola, eu queria ir para a igreja. Se não tinha igreja, eu queria assistir algum desenho bíblico, alguma coisa assim. E tomei a decisão de não ir mais com a minha mãe no espiritismo. Lá não me fazia bem. Eu falei com a minha mãe, eu com 9 anos de idade, eu falei com a minha mãe, eu não quero ir mais. E ela não me forçou a ir mais. Ela ia sozinha e eu só fiquei na igreja. Aí, quando eu tinha 9 anos, eu lembro que eu tive um outro sonho. Eu estava na porta do inferno e na porta do céu. E tinha um tanto de fumaça, assim. E Deus falava comigo assim: olha, você vai entrar. Se você vir agora aqui comigo, você vai entrar naquela porta. E pontou o dedo para a porta do inferno. Você não vai para outra. Aí eu, com 9 anos, eu falei assim: por que, Jesus? Por quê? Aí ele falou assim: porque você está desobedecendo a sua mãe. Irmãos, eu com 9 anos, o Senhor já estava lapidando, o Senhor já estava forjando ali um caráter. E ali eu acordei assustada, eu rapidamente cheguei perto da minha mãe e falei assim: mãe, a senhora me perdoa? Eu pedi ela perdão, a senhora me perdoa? Ah, ela ficou assustada, ela ficou admirada. Por quê? Perdão de quê? Não, é porque eu tô te desobedecendo. Eu nem sei, irmãos, o que eu estava desobedecendo ela, eu não lembro. Eu lembro que eu tive esse sonho. Então, alguma coisa eu estava fazendo que eu não estava agradando a Deus em questão da minha mãe. Aí, eu pedi ela perdão, eu lembro que ela falou assim: não, minha filha, tudo bem, tudo. E esse sonho ficou gravado na minha mente. E ali o tempo foi passando. Aconteceu o meu batismo antes da minha mãe. Eu me batizei com 9 anos eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. Com 11 eu me batizei, passei pelas águas. E ali foi uma experiência muito linda no meu batismo, porque na hora exata do meu batismo, o sol estava lindo, a gente batizou num sítio, o céu estava lindo, o sol rachando. Na hora que eu entrei na água, na piscina, né? Lá na nossa igreja batizava na piscina, quando eu entrei na água, o céu fechou. Ficou tudo preto, as nuvens, e começou a chover. E ali, o derramado do Espírito Santo foi muito lindo. Na hora que eu saí das águas, na hora que eu pisei no chão, que eu saí da piscina, o céu se abriu de novo. Foi uma coisa linda, foi uma coisa muito linda. E a minha mãe, ela parou nesse meio tempo. A minha mãe, ela parou, ainda ela continuava cuidando da minha avó. Minha avó só piorando a cada dia, infelizmente. E fisicamente. E a minha mãe naquela luta com ela. E minha mãe parou de ir no espiritismo e ficou só na igreja evangélica. Ali ela estava indo, eu batizei, eu comecei a evangelizar para ela. Comecei a pegar ela para mim. Todo dia eu ficava vigiando ela. Aí eu lembro que ela comprava cigarro, ela não tinha largado ainda. Ela comprava cigarro e deixava lá. Eu lembro que no dia que eu cheguei do meu batismo, o maço de cigarro estava lá em cima da mesa. Eu peguei o maço, com 11 anos, eu peguei o maço, joguei dentro do vaso e dei descarga. E falei assim: minha mãe não vai fumar mais. Hoje é o último dia que ela fuma. E foi o último dia que ela fumou.
Maravilhoso. Confesso que eu fiquei com medo dela me bater, sabe, irmã? Mas eu fiz Você estava resguardada, ela ia botar a mão no saco. Mas eu fiz, ela ficou um pouco nervosa, mas ela viu que eu queria o melhor para ela. E desde então ela nunca mais fumou. Logo em seguida ela batizou, passou uns 2 anos, ela batizou, e graças a Deus, para honra e glória de Deus, ela virou verdadeiramente serva do Senhor. Que massa, que legal. E aí foi minha caminhada. Nesse meio tempo, a minha avó faleceu, infelizmente. Ela agravou muito a saúde dela, teve Alzheimer, e o Senhor recolheu ela. A minha avó era católica e ela se converteu antes dela ter o Alzheimer. Então ela está com o Senhor, foi com ele, e quando. Tá. Aí agora começa a vida da adolescência, né? E os hormônios, profissão. Aí foi o momento que, irmãos, Fernanda, eu nunca desviei. É isso que eu ia te perguntar, você teve um momento de rebeldia? Não, Porque no meu caso, né, minha conversão foi já adulto, já velho de guerra, vamos chamar assim. Mas pelo o que eu acompanho com a maior parte das pessoas que vivem a experiência quando criança ou nascem em berço cristão, enfim, tem uma tendência muito grande a se desviar. E não vou chamar que é normal, mas é comum, né? Bate ali entre os 15 e 16 anos, enfim, e acaba que junta os hormônios, junta os amigos, junta as festas, junta a faculdade, por aí vai, né? Você não se desviou, tipo, não. você permaneceu, né? Uhum. Ontem, só um fato curioso, ontem eu estava com o Enzo lá em casa, a gente teve falo desentendimento, mas um papai duro, sabe? Mas porque tá com 17 anos, e ele sai e some agora, né? Mas ele some para a igreja, então ele tá em paz, É. né? Só que tem que ter limites, porque aí vem a adolescência, né? O Uhum. famoso adolescente ali, que eu falei, cara, você tá chegando em casa meia-noite e 40, não, né? Porque é perigoso, enfim, o mundo é jaz do maligno. Então Verdade. a gente tem que estar em proteção sempre. Mas eu não vejo que ele vai passar por essa fase da rebeldia, não, sabe? Ele se deixar, ele vive lá, porque ele toca na Lagoinha, toca no grupo de louvor e tudo. Mas eu tô tendo esse momento com ele agora da rebeldia boa. Aí ele falou comigo assim: mas é o seguinte, eu não estava nem me drogando e nem bebendo. Eu falei: que ótimo, esse é o objetivo mesmo, né? Mas assim, eu acredito que ele não vai ter esse momento de rebeldia, mas é comum, né? É É comum. isso. É comum. Eu nunca me desviei, graças a Deus. Mas nesse percurso entre os hormônios e a profissão, vamos dizer que eu me esfriei. Eu buscava mais quando eu era menor do que nessa fase. Porque aí eu já comecei a voltar os olhos para rapazes, já que, o que é que eu vou fazer? Qual que é a minha profissão? Ensino médio. Então eu já comecei assim a começar a me esfriar. É bem diferente de desviar. Eu nunca fui para o mundo, mas eu me esfriei. E às vezes tem muitos evangélicos frios dentro da igreja. Eu vejo que tem muito, assim, relacionamento é muito difícil, né, Dani? Uhum, Relacionamento entre duas pessoas físicas, e olha que eu tô vendo, uhum. você vê seu marido, eu vejo a Sabrina, né, Fred vê a Mila, as esposas e tal. Você depende de quê? Ver e relacionar. Relacionar significa tempo, perfeito? Deus você não vê, Deus é mistério. E aí você tem um monte de coisa interferindo no mundo inteiro, do qual meio que distancia essa sua permanência. Porque Deus está lá, ele está esperando você ir, né? E assim, uma pessoa ela vai lá e incomoda o outro, você não está me dando atenção, olha, vem para cá, a gente precisa relacionar mais. Deus, quando você procura, ele vai estar sempre lá. Sim. Mas você tem que buscá-lo, né? Então, o esfriar, aproveitando esse tema que você trouxe, eu vejo hoje
que uma das maiores, acho que qualidades que a gente tem que respeitar é quando Deus te dá uma oportunidade de ter um tempo com Ele e a gente meio que troca, sabe? E são tempos difíceis, não são tempos fáceis. A gente pode comunicar com o Espírito Santo 24 horas por dia, é um relacionamento, né? Uhum. Eu não posso orar conversando, mas é um tempo de dedicação, é acordar às 5 horas da manhã, é não deixar tudo que pode virar algum tipo de interferência sair desse seu relacionamento, né? Você pode estar lá na cadeira de dentista, falando linguajar mineirês, consertando a boca de alguém, Aham. né? Mas ao mesmo tempo você está ali conversando com Deus, tal. Agora a intimidade mesmo, eu vejo que é no secreto, É é no no tempo secreto. certo, ali, é no tempo de escutar mais do que falar, né? Então, acho que a gente tem que permanecer demais assim para não cair É nesse verdade. esfrio, né? É. É sempre voltando ao primeiro amor, né? É. E ali eu lá na escola, meu primeiro tema de tudo, meu sonho sempre foi casar, irmãos. Sempre foi construir uma família, ter esposo, filhos, sempre. Sempre foi o meu sonho, mais do que aqui na Terra é o maior de todos, esse sempre foi. E eu na escola, eu olhava os meninos na escola e falava assim: "Ei, não vem mesmo, não quero nenhum." Eu descartava assim, um por esse aqui também não, e muito menos esse. E daqui não tem nenhum. Aí, aí eu falei assim: o primeiro que eu quero é que serve ao Senhor. Era o meu primeiro tópico lá da lista número um. Que eu fiz uma lista, sabe? Daquilo Suas que eu premissas queria. eram enormes, né? Era enorme, Seu mas o primeiro checklist era era 32 enorme. itens, mas você colocava mais dois extra. Falava, tem dois Não, extra a mais. mas o primeiro lá era servir ao Senhor. E se não tivesse essa característica, eu podia ter todas as outras que eu não aceitaria. E nisso eu pensei assim, eu sempre quis a área da saúde, isso desde pequenininho. Eu falava com a minha mãe assim que eu queria ser médica. Sempre a área da saúde. Eu achava lindo o pessoal de branco, lindo. Aí eu formei no ensino médio e fui pesquisar. A área da saúde eu sabia que eu queria. Eu só desisti da medicina. Eu falei, não, medicina eu não quero. Aí eu fui escolhendo a área da saúde, um por um. Até que chegou uma amiga para mim, uma amiga muito querida, que eu amo muito, a Laura. Ela chegou para mim e falou assim: Dani, tá tendo um curso técnico, ainda muito simples, tá, irmãos? Eu sempre estudei em escola pública e ali eu pensei assim: qual faculdade que eu vou fazer, né? Eu tenho que conseguir uma bolsa. É, Aí ela falou comigo, Dani, tem um curso técnico que, se você passar na prova, é gratuito, você faz o curso de graça. Eu falei assim, opa, então eu vou querer. Aí eu fui, estudei, fiz a inscrição, estudei, passei em segundo lugar. Aí eu fui, fiz o curso. O curso é técnico de saúde bucal. Eu fiz pelo PEP, eu acredito, não tem mais esse programa educacional do governo, não tem, eles tiraram. Eu acho que ele foi feito para mim, porque só teve 3 turmas e depois o governo cortou. Que legal. Só teve 3 turmas, a minha foi a segunda turma. A minha sala foi a segunda turma, depois teve mais um e o governo cortou, não teve mais. Aí eu fiz, amei o curso, foi 18 meses, 1 ano e meio. Amei, apaixonei. Aí eu agradeci muito a minha amiga, disse, nossa, muito obrigada. E eu não tive nenhum curso, eu fiz na Newton Paiva, o curso na faculdade Newton Paiva, e não paguei nada, nada. E o curso completíssimo. Eu falei assim, gente, eu vou fazer odontologia. Isso, amei o curso técnico, amei. E ali estudando para as provas e não larguei Deus não, viu, irmãos? Fazia muitos propósitos com Deus. E ali estudando, eu, eu não consegui passar.
na UFMG. Mesmo estudando muito, não conseguia, ficava à noite estudando e não conseguia. E foi indo, eu falei assim, gente, eu tô ficando velha, tenho que entrar na faculdade. Aí eu falei assim, eu vou olhar esse negócio desse FIES. Aí eu estudei o FIES e falei assim, eu vou entrar pelo FIES. Entrei, como eu amei muito a faculdade Newton Paiva, eu fiz o vestibular, né, prestei vestibular para PUC e para Newton, passei nas duas, mas Deus me confirmou através de sonhos que seria a Newton. Aí eu entrei para Newton. Quando eu entrei para Newton, eu comecei a fazer o curso de odontologia, 100% pelo FIES. Nesse meio percurso, Deus me abençoou que eu consegui trabalhar lá como técnica de saúde bucal. Então, eu fiz 2 anos de faculdade pelo FIES, porque a faculdade eu estava de manhã, então era 4 anos e meio. Então, 2 anos pelo FIES e 2 anos e meio por bolsa. Eu ganhei 90% de bolsa, porque eu trabalhava lá. E aí foi a luta, né? Porque eu tinha que trabalhar e estudar. Então, eu saía às 6 horas da manhã e voltava meia-noite em casa. Bem-vindo ao time. Long time ago. Então, foi assim, uma luta. E quem faz odontologia aí sabe que o negócio é pauleira. Muitas provas, muitos trabalhos, e para estudar, eu tinha que colocar gelo nos meus pés dentro do balde, porque senão eu não conseguia ficar acordada. Várias vezes eu já estudei também debaixo do chuveiro, com o caderno lá em cima na janela, eu estudando para a água fria cair na minha cabeça, para eu conseguir fazer as provas. E foi uma luta. E nesse meio tempo, Mas a gente pensa demais de bate-chuveiro, não pensa? Você pensa muito? Eu penso demais, a coisa que vi quase um livro de bate-chuveiro. Acho que eu só não queimei o celular, toda hora eu mandava um áudio. Falei, lembrei disso. Sabrina ficava comigo assim, aí Sabrina lembrava minha mãe. Você é dono da Copasa? Copasa, a gente chama de loteado aqui. Da CEMIG. Eu não tô pensando, eu sei que é um desperdício, mas eu estava ali no tempo produtivo, né? Mas é bom, né, quando a gente encontra esses lugares. Assim, eu acho que foi pela necessidade, né? Porque você estudava muito aí. Nossa, mas para mim é porque eu lembrei, porque eu ócio criativo de tomar um banho, assim, escutar uma música. Aí eu ligava uma caixinha de som, ficava com o celular, ficava tomando banho, de repente mandava um áudio para mim. É bom demais isso. É bom dormir, Fernanda, não? Não, mas no seu caso você sonha bem, aí você tem um canal direto, seus sonhos se transformam, né? Eu ainda não cheguei lá. Nossa, eu tava doida pra terminar a matéria rápido, eu dormi. Aí eu pensei assim, eu falei assim, eu tenho que continuar. E mesmo estando difícil, eu tenho que continuar. No meio da faculdade, meus amigos sabem, eu sempre escolhia, era tão pesado, que eu escolhia uma aula para eu dormir. Todo dia eu escolhia uma aula. Os professores geralmente entendem também. Era assim, eu escolhia a menos que ia me atrapalhar. Eu escolhia, porque eu não aguentava. Eu escolhia assim, essa daqui já passou a prova. Então, como essa aqui passou a prova, dá para eu dormir nessa aula, que já passou a prova, não vai ter mais nada dessa prova. Cronograma de descanso. Eu fazia isso. Aí eu escolhia naquela aula, eu dormia. E eu apagava. Eu só escutava na hora que o sinal batia para trocar de professor. E os professores entendiam, porque os mesmos professores que me davam aula eram os mesmos que eu trabalhava de tarde e de noite com eles. Então, eles entendiam muito bem, sabe? Eles tinham até dó. Eles entendem, já passaram por isso. Aí, nisso, eu não esqueci Deus. Eu continuava indo na igreja, eu participava do ministério de louvor da minha igreja. E eu tive que diminuir muito a escala, eu só louvava no domingo, porque eu não tinha como ir durante a semana. E ali eu lendo a Bíblia, eu falei com o Senhor assim, Deus, tem tanto tempo que eu não tenho experiência contigo,
no meio da faculdade. Me dá uma experiência, Senhor. Me dá uma experiência, eu quero conhecer mais o Senhor. A palavra de Deus fala que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da boca, não aquilo que entra. E quando eu pedi isso para o Senhor, Ele me ouviu. E um belo dia, eu estava maquiando para ir para a igreja. Na hora que eu desci minha mão assim para o pescoço, eu senti que tinha um ovinho no meu pescoço. Eu acho que era aquilo muito estranho. Chamei minha mãe e falei assim, mãe, tem um negócio aqui no meu pescoço, você acha que tem alguma coisa que ela palpou, não estava doendo nem nada. Aí ela falou assim, não é nada disso não, menina, não tem nada aí não, isso é você tá nervosa, prova, essas coisas. Isso aí, então tá bom, beleza, fui pra igreja. Com o passar do tempo, aquele ovinho foi crescendo para fora, foi crescendo. Aí eu fiquei incomodada com aquilo. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada disso. Tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, mãe, eu preciso ir no médico. Esse negócio aqui tá crescendo, tá me incomodando esteticamente, alguma coisa errada. Você tinha uns 19 anos? 19 para 20. Aí ela foi e falei, então, aí ela até me chamou. Na época ainda a gente não tinha convênio, a gente só tinha pelo SUS mesmo. E ela falou assim, então vamos marcar lá no posto de saúde e vamos. Beleza. Cheguei lá no posto com o clínico geral virou para mim e falou comigo assim, tem um negócio aí, tem. Isso aí não é à toa que tá aí não, vamos fazer um ultrassom. Ele pediu ultrassom, na época juntou muitos irmãos da igreja para ajudar minha mãe para pagar o ultrassom à vista, porque se fosse para esperar o SUS ia demorar muito tempo. Aí minha mãe pagou. Aí apareceu lá, um nódulo. Aí minha mãe já começou a desesperar. Aí o médico do posto falou com ela assim, ó, calma, nós vamos pedir uma biópsia para a gente ver. Talvez não é nada, calma. No ultrassom apareceu que tem um nódulo, tá grande. A gente não sabe que procedência que é esse nódulo. Beleza, fiz a biópsia. A biópsia também teve muita gente, amigos da minha mãe, meus amigos, teve que ajudar financeiramente, porque não tinha como esperar o SUS. Nós pagamos também à vista. Aí, quando foi sair, foi câncer de tireoide. Uau! Era maligno. Foi um baque, assim, eu tava, assim, no auge, tava Muito jovem, né? 20 muito anos. jovem. Eu acho que eu tinha Não passa pela 19, nossa viu, cabeça, Fernando? né? Não passa É, pela nossa cabeça acontecer algo assim. é. Aí minha mãe entrou em desespero. Minha mãe ficou muito pior que eu. Ela entrou em desespero e eu que tive que acalmar a minha mãe. Falei assim, mãe, calma, vai dar tudo certo e tudo. E o médico, assim, ele com toda a delicadeza e calma, ele virou e falou assim, a senhora tem que ter calma, mas tem que agir rápido. Tem que agir rápido. Pelo SUS, como que age rápido? Aí mandou a requisição para a Secretaria da Saúde do SUS para cirurgia, que tinha que tirar. Ele colocou com urgência, mandou, e depois disso eu fiquei. Então eu tinha uns 19, porque eu lembro que demorou um ano. Eu fiquei com um ano sabendo que eu estava com câncer. Imagina. E continua estudando. Estudando. A vida é normal. E Normal no bom sentido de atividades, né? aí eu sem sentir nada, porque eu não sentia nada, só crescendo o nódulo. Aí, irmãos, aí começou a luta e o desespero de luta pela vida. Aí acabou sentimento, acabou vida profissional, acabou. Eu só queria viver. Eu não pensava em mais nada. Eu só queria passar dessa fase.
Ali eu congelei minha vida, ali eu congelei tudo. Na minha mente estava tudo congelado. E minha mãe lutando para a secretaria sair mais rápido. E ela chegou lá na Secretaria da Saúde e falou assim, minha mãe, assim, ela teve um temperamento, assim, muito forte, né? Ela sempre teve, eu puxei mais o meu pai, eu sou mais tranquila, sabe? Então ela chegou lá, assim, né, a minha filha, ela tá com câncer, ela chegou lá gritando, e eles falaram assim com ela, minha senhora, eles pegaram a lista para ela, mostrou a lista para ela, falou assim, aqui, minha senhora, aqui está esse tanto de pessoas com câncer na fila, não é só sua filha. Essa foi a resposta que eles deram para ela. E o que ela pôde fazer? Nada. Ela não pôde fazer nada, ela voltou. Sua mãe já tinha um histórico também, né? Assim, de uma É, pessoa de sofrimento, de criou você sofrimento. sozinha, a mãe adoentada, em situação difícil. Certamente sua mãe devia ter pouca instrução, né? Tem pouco alcance. Nós somos da mesma cidade, então, cidade mais estilo interiorano. Não tem nem como, a questão não é nem chamar de culpado, mas assim, é alcance mesmo, né? A pessoa não tem um alcance. E o que sobra para ela é o desespero de tentar salvar a filha com 19 para 20 anos. Imagina, você olhar e falar, poxa, né? Minha mãe me chama de bebê até hoje, bebê de cabeça branca, entendeu? Então, imagina quando você está com 19, 20 anos, né? Mas como é que era, curiosidade, como que eram as suas conversas com Deus nesse momento? Neste momento, Porque você pediu uma prova para Deus, pedi. É né? isso que eu vou chegar lá. É isso aí. É porque eu Eu, sou ansioso. eu pedi. Eu pedi essa prova com Deus, só que eu tinha esquecido que eu tinha pedido essa prova com Deus. E, na verdade, você me fez lembrar aqui, eu só não pedi, eu fiz um propósito. Eu fiz um propósito de 48 horas de ficar só trancada no quarto, comendo pão e água, para ter intimidade com ele, antes de descobrir esse câncer. Aí começou a jornada. A jornada. Aí foi um aprendizado. Eu vou contar. Quando a minha mãe voltou de lá da Secretaria da Saúde, ela, ela entrou em desespero, com certeza ela, né, é mãe, e o senhor abriu uma porta. A gente tinha uma vizinha que ela tinha uma amiga que era diretora do Hospital das Clínicas. E ali ela chamou a vizinha, conversou com a amiga que era diretora do Hospital das Clínicas para me encaixar lá. E nisso a moça conseguiu, me encaixou. É um excelente hospital. Sim. Me encaixou lá e os médicos lá são excelentes. Chegou lá, na hora que ele chegou lá, ele nem pegou a biópsia. Na hora que ele chegou, que ele apalpou, ele falou certinho o nome do câncer. Aí depois ele falou, tem exames? Aí na hora que ele pegou os exames, ele viu. Ele falou assim, viu? Falou com a equipe médica dele e ele falou, pode marcar a cirurgia. Imediatamente. 20 dias depois, eu já estava na sala de cirurgia, operando. Os cuidados. Os cuidados de Deus Os com a minha vida. cuidados, a criatividade e a simplicidade. Uma pessoa Aí do lado da foi sua uma casa. jornada, porque eu fiz 4 cirurgias. Aí foi a primeira cirurgia. Uau. Foram 2 anos de luta aí. Então eu tava, esse período, eu tava no início da faculdade, eu não tinha 2 anos, porque foi bem antes de eu formar. Então ali eu entrei para a sala do bloco cirúrgico e eu comecei a ter experiências com Deus nessa jornada. Quando tirou a tireoide, tirou o câncer, eles falaram comigo assim, ó, nós removemos, agora nós temos que fazer um exame para ver se não tem mais nada. Nós fizemos os exames e deu metástase. Fora do meu pescoço, eu já tinha contaminado o meu pescoço inteiro. Aí, abre ela toda. Aí eles abriram, fez esvaziamento cervical de fora a fora. Meu médico, como eu era muito jovem, meu médico falou assim, ó, eu vou dividir essa cirurgia em 2. Vou fazer do lado direito, depois do lado esquerdo, porque senão a gente vai marcar muito você com a tracoscopia. Então, esteticamente, eu vou dividir
essa cirurgia sua. Aí ele dividiu. Então foi aí 3 cirurgias, um de um lado, um do outro. Tirou 42 linfonodos. Eu não tenho nenhum linfonodo na região do pescoço. Tirou 42. 21 estavam comprometidos. 21 estava contaminado e 21 não. Então ele chegou à conclusão que seria muito melhor remover mesmo todos, porque não tinha certeza qual linfonodo que estava, do que deixar lá. Aí, beleza. Aí concluiu 3 cirurgias. Nesse período, ele falou comigo assim: agora, daqui 15 dias você volta aqui. Aí eu voltei. Quando eu voltei, ele não estava lá. Quem estava lá era uma médica. Essa médica falou comigo assim: ó, daqui 6 meses, você prepara, daqui 6 meses você vai ter que fazer a rádio e a químio. Outro tudo. Irmão, eu saí, eu desfaleci, porque Deus ele toca no profundo e no oculto. E algo que eu mais amo até hoje é o meu cabelo. É uma coisa que eu amo, amo. E ali eu chorava, chorava por fora, chorava por dentro, chorava. E eu nunca questionei a Deus, chegando no assunto. Eu nunca questionei a Deus. Eu falei: Deus, por quê? Nunca fiz isso. Eu só pedi ao Senhor para Ele não me deixar. A única coisa que eu falava assim: Senhor, não me deixa. Fica comigo. Fica comigo. No sofrimento, Jesus só não queria que o pai o abandonasse. É. Quando estava na cruz, né? Esse era o único medo que ele tinha. Isso. E eu comecei, irmãos, nesse processo, Deus me deu experiências lindas. Eu comecei a ver pássaros da mesma espécie. É assim, falando, parece impossível. Né? Parece ser Um tempo atrás eu ia achar que era experiência que impossível, hoje tem. eu não tenho mais não, né? Eu comecei a ver, irmãos, pássaros do mesma espécie. No dia a dia, eu andando na rua, sempre pousava um pássaro marrom e o outro marrom, de 2. Se aparecia uma pomba branca, aparecia a outra, sempre em 2. Ali era um sinal, foi um pacto que Deus fez comigo, que Ele estaria comigo Lindo, durante esse maravilhoso. processo. E todas as vezes eu podia estar mal do jeito que for, que quando eu vi esses pássaros, eu senti uma paz dentro de mim, o meu interior. Era a coisa mais linda. E eu via eles, irmãos, de noite, de dia. Real mesmo. Teve uma vez que eu estava dormindo na minha casa, a janela estava aberta, eu vi ele em cima do telhado. As 2 espécies de passarinho lá pousado. Era uma coisa mais linda. E nesse processo, muitas pessoas orando, os pastores orando, intercessor orando por mim, muitos projetos. E eu lembro que uma intercessora minha, ela chegou para mim e falou assim: olha, Deus me revelou algo, que isso que está acontecendo com você é para calar a sua voz, porque você vai ministrar cura, libertação através da sua voz, do seu canto. E o demônio não está satisfeito com isso. E uma das coisas é que eu até emociono. Fica à vontade. É muito lindo isso. Isso é vontade, isso se chama. Alguns chamam de emoção, prefiro chamar de toque do Espírito Santo. É muito lindo isso porque ela disse que da minha geração futura todos serão escolhidos por Deus. Glória a Deus. E eu quebrei isso na minha família. Isso tem um peso, né? Isso tem um peso enorme para A quem. minha vida era a última geração para finalizar tudo aquilo que o demônio planejou para acabar com a minha descendência. Tudo para trás ele tinha conseguido. Chegou em mim
eu bloqueei isso, eu paralisei isso na minha família. E por causa disso, ele estava vindo contra mim. E daqui em diante, toda a minha geração será diferente. Glória a Deus. Então, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito linda. É só quem vive essas experiências, né, Dani? Assim, pra quem estiver assistindo aí, né, gente? É quem vive isso daí no dia a dia. É obviamente que quando você não vive, você desconfia. Você acha que é história, você acha que é TV, que é cinema, né? Mas é um comportamento tão real que ele se repete, como o dos pássaros, né? E eu acho que é o sentimento do cuidado mesmo, porque não é simples, pelo menos essa é a minha visão, quando você faz uma oração dizendo eu quero sair de criatura e quero me tornar filho e herdeiro, né? Reconhecer Jesus como nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, sofreu e levou os pecados, e ele é meu maior mentor, minha referência, meu pai, meu amigo, e por aí vai. Outra coisa é você falar, usa-me. E quando você tem essa quebra das descendências passadas, né? As febres vão vir, as doenças vão vir, os joelhos vão doer, as quebras vão vir pelo caminho, o câncer vai vir, uma trombose vai vir, algo completamente inesperado, mas é um cuidado também ao mesmo tempo, que a gente não se sente sozinho. É o lance do pássaro, né? Não é colocar Deus à prova, seu marido tem me ajudado muito a entender isso, mas quando você vira e fala, Deus, se tiver que acontecer, eu quero ver uma coisa que comprometa, que me mostre que o senhor está. Cara, aí você tá andando com o cachorro, tô andando com o Gudu, eu vejo uma pomba branca na esquina. Ah, só uma pomba, tá tranquilo. Aí a pomba começa a me seguir. Aí, pomba anda, entendeu? Tá. Aí entrei pra dentro de casa, voltei, olhei da janela meio desconfiado, falei, mas a pomba continua lá embaixo. Eu não vou não, sabe? Ela dá uma volta, vai lá na frente e tal. Falei, Sabrina, vem cá pra você poder ver uma pomba. Cara, na hora que a Sabrina chegou, ela veio, andou de novo, parou de frente ao apartamento. Tá bom, querem vocês ou não, eu sentia diferente. Então, assim, né? Mas é a criatividade simples que acontece naquele momento ali, que se você estiver aberto, você fala, cara, não tem como. Essa daí é uma maneira que ele tem de falar, eis que eu estou aqui. É, é uma coisa assim muito linda, porque nós estamos nessa terra, a gente está propício a passar por diversidade, tudo, mas o Senhor fala que Ele estará conosco em todas elas. E isso que eu passei, eu costumo falar que há um tesouro na dor. E eu tirei muitos tesouros dessa dor minha. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, o que eu passei. Mas eu agradeço ao Senhor porque eu passei. Eu precisava de passar por isso. E quando nesse processo do câncer, da luta, o Senhor me ensinou a ter fé. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja e a gente não sabe o que é fé. A fé, ela está acima de todas as coisas. Você não consegue nada sem a fé. E ali eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor quer me provar nisso? Eu tentava tirar aquilo ali, eu não questionava, eu tentava tirar algo bom daquilo ali, mesmo chorando, mesmo gritando. Eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer? O Senhor foi falando comigo, você tem fé o suficiente para acreditar que eu irei passar com você e você vai sair disso? Irmãos, a fé, ela é muito diferente da esperança.
A esperança, você espera que algo bom vai acontecer com você. Todo mundo espera isso. Isso é esperança. A fé não. A fé você tem certeza que você já tem aquela vitória. Você já fica feliz de saber que você vai sair daquilo ali. Isso é uma coisa linda. E ali o Senhor me mostrou que toda a minha caminhada, desde criancinha, eu precisava de forjar a minha fé para tudo que eu passo hoje. Para verdadeiramente dizer, eu sou uma pessoa que tem fé. Testemunha. É lindo. Se você estivesse contando história aqui, era fácil. Eu tenho conversado com amigos meus que são da área da tecnologia. As inteligências artificiais criam excelentes histórias. Vai lá no ChatGPT, qualquer um, e digita lá, ele vai fazer. Mas Deus é tão Deus que ele dá um testemunho para cada um, que não tem como copiar. E a gente só consegue contar depois que você viveu. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você é melhor escritora, melhor tudo, melhor roteirista. Imagine, você não conseguiria contar isso. Por quê? Porque é testemunho, a gente só consegue contar depois que a gente vive. Né? Assim, grandes testemunhos são feitos através de vários desertos ou de desertos. Usa-me, Deus. Tá bom, vamos lá? Deixa eu te preparar primeiro para na hora que eu te colocar na frente da batalha, eis que eu estou aqui. Mas esteja firme para você contar os teus testemunhos de quem eu sou, né? E é muito legal de ver isso porque é muito nova, você também é muito nova ainda, né? Você tem possivelmente aí menos de 30 anos, vai ter aí uns 6 meninos com o Matheus já falou comigo que vai construir umas casas aí a mais para poder ter. Sério. Ele falou, eu almocei com ele, depois eu resolvi com ele, falou que quer ter 3 gêmeos. Eu nem sei falar, como é que fala? É trio de gêmeos, né? Mas brincadeira à parte, que história maravilhosa, né? Eu já sabia parte dela, mas acho que só quem vive mesmo, né? Quando a gente está passando por uma doença, é, é a frase coloquial, né? Você não ora para Deus ou não reza até você estar dentro do avião para ele começar a cair. Eu acho que no final todo mundo vai fazer isso. Mas a fé também quando você está ali na doença ali, hoje você conta, mas imagina você passar mais de 1.200 dias de angústia e aflição. Foi. Não é um dia ou outro, é um dia após o outro ali de preparo, né? E chega uma hora que só nos resta a fé. Que é o que salva, mas só nos resta. Só tinha isso. Você vai fazer o quê? É a esperança. Vou ficar esperando até quando? Eu quero viver, sabe? E aí desperta em nós o interesse que, cara, eu tenho fé. Ah, mas se eu não for curado, tá tudo bem. Eu não tô aqui pela vida, eu tô pela morte, né? Mas a partir do momento que você tem fé, você consegue falar assim, cara, eu vou alimentar melhor. Provavelmente você pensou nisso, mesmo na dor. Sim. Eu vou cuidar de mim melhor. Tenho certeza que várias vezes você parou de frente ao espelho, mulher, poxa, esteticamente, né, fragilizada, mas você tinha aquele dia também da fé que você tomava um banhozão e falava assim, eu sou eu vou vencer isso daí. Porque eu acho que esse é o renovo que a gente vai ganhando ao longo do tempo, né? São as madrugadas que a gente acorda, são os papos com os amigos, é a permanência. E isso, para mim, só é possível através do momento que você tem fé. Se você esperar e não tiver fé, e assim, fé antes de tudo é atitude, né? E quando eu passei por isso, você me fez lembrar, muitos amigos que diziam ser amigos se afastaram. E pessoas que eu não imaginava que chegariam perto de mim, chegou. Sim. Então, até isso, Deus me trouxe uma maturidade muito grande para saber entender, observar e não trazer qualquer tipo de pessoas ao meu redor. Isso me encorajou muito a continuar. Eu sabia que eu estava passando por um processo doloroso, mas ali tinha um tesouro. E nesse meio tempo, eu não finalizei. Nesse meio tempo, eu tirei carteira de motorista, eu fiz minha habilitação, passei de primeira. Aí, ó. Então, e foi assim,
Voltando ao assunto do cabelo, que foi tremendo, eu cheguei lá, a médica falou comigo assim, você vai fazer a quimio e a rádio. Aí, daqui 6 meses vai voltar, para você começar as sessões. Aí, irmãos, eu passei 6 meses na minha vida, as piores 6 meses da minha vida, sabendo que eu ia perder. O primeiro momento foi de revolta, o segundo foi de pranto, de desespero, e eu lembro, a terceira e última etapa foi de agradecimento. Eu entendi que eu precisava de passar por aquele processo. Quando eu cheguei lá no Hospital das Clínicas para fazer a minha primeira sessão, meu médico já tinha voltado. Ele falou assim, oi Dani, como é que você tá? E tudo, você, tô bem, doutor, e tudo, já tô pronto para fazer a primeira sessão. Aí ele falou comigo assim, sessão de quê? Aí eu falei assim, a sessão de rádio e químio. Ele falou assim, que rádio e que químio? Aí eu falei assim, é porque a médica disse que eu vou fazer a rádio e a química, fiquei esperando 6 meses para começar a sessão. Ele falou assim, não, esse tipo de câncer de tireoide, você vai tomar só o iodo radioativo, que é por via oral. Não tem rádio nem tem químio. E que médica? Nesses meses eu não chamei nenhuma médica para aqui, sempre fui eu, não teve nenhuma médica aqui. Aí chamou outra equipe, chamou a outra, que médica? Pega o prontuário dela. Aí pegou o prontuário, não tinha nada escrito. Porque todo mundo que passa, cada vez que vai lá, tem que relatar no prontuário, não tinha nada. A última foi a dele, o carimbo foi o dele. Eu falei assim, não tô entendendo, Daniele. Aí minha mãe, a senhora, a médica, uma magrinha? Não, aqui não teve nenhuma médica. Aí eu entendi que espiritualmente eu já tinha entendido o que não é ter o cabelo. Por isso que não precisou de eu não ter ele. Com esses 6 meses, foi um processo como se eu já não tivesse ele. E o Senhor me poupou disso. Maravilha. Olha que coisa linda. É uma coisa assim Maravilha. muito linda. E a minha última cirurgia foi pertinho da traqueia, que eles acharam um linfonodo. Nesse meio tempo, o Matheus, a gente já era amigo, ele foi lá em casa me ver e já começou o processo, né? Ele já começou o processo, querendo cuidar de mim, tudo isso, minha mãe achando aquilo muito esquisito. E aí fez a minha última cirurgia, que foram 4, fiz todo o radiodo. A única sintoma que eu tive foi dor de cabeça. Muita dor de cabeça, eu tive muita enxaqueca. Só, mais nada, nenhum sintoma, e tive que ficar isolada por 15 dias no hospital, porque ele transmitia iodo radioativo. E foram outros 15 dias longos, porque sozinha dentro de um quarto no hospital, imagina, era tudo entregando por... O médico não entrava lá, não podia ninguém entrar. E claro que eu levei minha Bíblia e foi um manjar. Ali eu já estava super feliz, irmãos, porque eu tomei o iodo no último. Então, já tinha passado o processo do cabelo que eu não ia tirar. Então, aquilo ali para mim estava sendo um manjar ali. Você Ficar estava na 15 dias gratidão aqui, plena. aqui 15 Você estava no dias vai ser resort. tranquilo. Aqui 15 dias vai ser tranquilo para mim. E foi assim muito bom. E graças a Deus eu fui lavada, remida de toda de toda a enfermidade. E o Senhor falou que Ele trouxe a cura completa. Logo depois que eu terminei tudo, eu faço acompanhamentos anuais e não tenho nada, para honra e glória de Deus. E eu tenho a marca aqui no meu pescoço, de fora a fora. E várias pessoas me falaram, você pretende fazer uma plástica, tirar? Não, eu não pretendo. Isso aqui é a marca
que eu tive, que o Senhor me curou. Isso é E eu quero assinatura, levar. isso é assinatura da vitória. Isso E não eu chama quero marca, levar não. isso comigo, porque o Senhor foi bom para mim, mesmo eu não merecendo. E só voltando, porque agora entrou o assunto do Mateus, ele, quando eu tinha 15 anos, antes de todo o câncer, eu falei com vocês que era o meu sonho casar. Eu sonhei em 2019 que eu estaria casando. E eu tinha esquecido esse sonho. Eu sonhei isso e eu esqueci, claro. Passa por um momento de câncer, eu vou lembrar que eu vou casar com 2019, mas nem lembrei mais. E aí o Mateus se declarou para mim. A gente sempre foi amigos e ele começou a se declarar. E nisso a gente começou a namorar. E quando a gente noivou, a gente marcou o casamento, foi em 2019. E ali, quando eu marquei o casamento, eu ainda não lembrei desse sonho quando eu tinha 15 anos. Ali, quando eu marquei o casamento, o Senhor falou, eu falei com Deus assim, Deus, será mesmo que é para eu casar com esse homem? Ah, que doideira, já estava noiva, né? Por que eu pedi isso a Deus antes? Aí eu falei assim, Deus, me confirma Aí você aqui está se é para eu colocando Deus à casar com esse prova homem. demais. Me confirma se é para eu casar com esse homem. Aí eu falei assim, eu não sei se eu... Não, Deus, o Senhor tem que me confirmar. Se o Senhor não me confirmar, eu não vou casar com esse homem, não. Aí, irmãos, eu sonhei com 15 anos que eu ia casar em 2019 e tinha uma árvore e ao redor da árvore tinha as florzinhas, um tanto de florzinhas, e eu balançava num balanço. Beleza. Aí eu fiz a prova com Deus, o Senhor tem que me confirmar. Aí um belo dia, ainda estava na época do SMS, não estava na SMS não. A moça me chamou no Instagram. Aí chegou uma moça do ensino médio que formou comigo, mandou uma mensagem para mim. Ela é católica, nem evangélica ela não é. Ela chegou para mim e falou comigo assim, Dani, eu tive um sonho com você, depois que eu fiz essa prova, eu tive um sonho com você essa noite, eu achei muito estranho, porque tinha muito tempo que a gente não conversava, é verdade, depois que a gente formou, eu nunca mais conversei com ela. E tinha muitos anos mesmo que a gente não conversava. Ela falou assim, eu tive um sonho muito esquisito com você essa noite. Eu disse, que sonho é esse? Me conta aí, Carol. Ela falou assim, eu sonhei que tinha uma árvore grande. Ao redor da árvore tinha as flores e você balançava em um balanço. Uau. Irmãos, é o mesmo sonho que eu tive quando eu tinha 15 anos. E era o meu casamento. Aí eu falei assim, aí eu liguei e falei assim, não acredito que o senhor mostrou para alguém que não tem nada a ver com isso, para falar o mesmo sonho que eu tive há 10 anos atrás, para confirmar que é para eu casar mesmo. É por isso que você acreditou. Eu tinha falado sua mãe para te contar, você não tinha acreditado. Não, minha mãe escutou falando de noite Eu aqui. falei assim, que coisa linda! Aí eu liguei para ele assim, amor, é pra gente casar mesmo. Ele falou assim, o quê? Claro que é pra gente casar, a gente tudo paga. Não, amor, mas é diferente. Deus falou, Deus confirmou aqui. Falou assim, claro que confirmou. Aqui te esperando, né? Claro que você vai confirmar. Senão, vou. Ai, Deus aqui, vou falar, não, peraí, Deus. Se não for agora, segura um tempo aí, mas tem que ser ela. Ué. Aí, irmãos, eu fui, casei, graças a Deus, para honra e glória, com um esposo maravilhoso. Eu falo assim, se a gente pede, a gente recebe. Então a gente tem que pedir. Várias vezes eu pedi nesse processo todo aí, eu pedi ao Senhor para me dar um bom marido. Foi eu clamar e pedir ao Senhor. E Deus me deu. E para fechar tudo, antes disso, eu esqueci uma coisa, que eu não posso deixar de falar isso. Quando eu tinha 9 anos, antes de eu batizar, eu fui na igreja e todo mundo estava entregando uma oferta lá. E eu não tinha dinheiro. Aí eu fui pedir minha mãe, eu corri e pedi minha mãe, mãe, você me dá um dinheiro para eu levar lá? Aí minha mãe falou assim, eu não tenho. Falou comigo, eu não tenho. Aí eu voltei pro meu lugar triste, irmãos, eu tinha 9 anos. Voltei pro meu lugar triste, fiquei assim, eu não tenho dinheiro para levar, eu queria levar lá na frente.
Aí eu fechei meu olho e falei assim, quer ver? Eu fechei meu olho, gente, como que uma criança nasce isso? Eu fechei meu olho e falei assim, Deus, eu não tenho dinheiro, mas eu vou me ofertar. Oh, glória. Olha que coisa linda, gente. Falei assim, Senhor, recebe a minha oferta. Eu sou a sua oferta. Olha que coisa linda, eu com 9 anos, que coisa linda. E eu acho que o Senhor recebeu essa oferta. Foi desde então que ele grudou o olho em mim e não tirou mesmo. Lê aí de novo a passagem que você leu no início. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está explicado. Você Olha não que precisa de coisa linda. mais nada, não é? É uma coisa linda. E para finalizar esse testemunho lindo, eu entrei para o Ministério de Intercessão. Hoje, eu e meu esposo, a gente está no Ministério de Intercessão, um ministério maravilhoso, que cuida de almas. O intercessor, eu estou no Ministério de Louvor e no Ministério de Intercessão, meu esposo só está da intercessão. E é um ministério que a gente tem que doar, que a gente tem que sair de cena para colocar o outro na frente, para a gente cobrir o outro e sentir a dor do outro. É um ministério muito lindo e está sendo um ministério de amadurecimento, forjamento de uma casca mesmo, porque o alicerce já foi criado. Então agora está vindo a rocha inteira, construção da casa inteira, a rocha inteira, para ficar perfeito e agradável até a vinda do Senhor. E um versículo chave que eu quero finalizar, que eu sempre falo com o Senhor, sempre, está em Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. É só isso. Uau! Dani, obrigado pelo seu tempo. Que Deus continue glorificando muito sua casa e sua vida, Amém. porque, volto a repetir, isso são testemunhos. Interceder pela vida das pessoas não é fácil. Eu oro pela vida de vocês também todos os dias, porque não é fácil vocês enfrentarem essa batalha. Mas a armadura você já tem, o alicerce já foi criado, né? Você só consegue estar na frente da dor de alguém quando você viveu sua dor. Porque senão eu não sei o deserto que eu tenho que passar, né? Eu não vou saber os abandonos que eu vou ter no meio do caminho, não vou saber as horas que eu vou ter que chorar e as horas que eu vou ter que sorrir, as horas que eu vou ter que confiar e as horas que unicamente só vai me sobrar fé, né? Então que Deus continue assim movendo a sua casa, que vocês tenham muitos filhos, que esse Amém. testemunho alcance o máximo de pessoas possíveis. Gratidão enorme por Deus ter colocado vocês na nossa jornada, que ela perdure até a hora que Ele quiser, Amém. porque a nossa jornada é uma jornada para o reino, Amém. não é uma jornada para cá, né? E é uma jornada que, assim como Jornada Cash tem o título, né? Jornada Cash. Essa palavra persegue o tempo inteiro, e essa é a criatividade de Deus, né? A palavra tão antiga, mas que tem me perseguido no dia a dia. E eu falo para todo mundo, cara, nós temos que nos sentir escolhidos mesmo, porque nós somos filhos e herdeiros, né? Nós precisamos tomar posse, né, de certa forma. E está todo mundo como se estivesse subindo uma montanha para uma jornada para o reino. Uns vão pela esquerda, outros vão pela direita, mas no final todo mundo se encontra. Porque o nosso objetivo é fazer a nossa jornada por amor e por vidas. Amém. Obrigado, que Deus te abençoe. Obrigada a você. Galera, obrigado por esse tempo aqui hoje, um tempo que eu vou segurando aqui para não chorar, porque faz parte. Mas curtam, compartilhem, enviem para os amigos de vocês. Aqui é emoção mesmo, não é a voz que está acabando, não. A voz está ruim, porque eu estou muito gripado. Mas eu espero que tenha abençoado muito a vida de vocês aí.
A gente não está aqui para poder falar de religião, a gente não está. A gente está para poder falar de doutrina, sim, mas a doutrina baseada no maior ser que já existiu nessa terra, que se chama Jesus Cristo. Tá bem? Então a gente não está falando aqui sobre o espiritismo, sobre as outras religiões, não é nada disso. A gente está falando daquele que habita o nosso coração, simplesmente, e que a gente espera que cada um de nós reconheça ele como Salvador até que ele venha, porque ele vai vir. Beleza? Então curte, compartilha e até o próximo episódio. Um beijo no coração de todo mundo. Valeu.